Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos Bárbara Barroso, criadora do Money Bar, um podcast de negócios mais ouvido em Portugal e autora agora do livro Ponha o seu dinheiro a trabalhar por si. Bárbara, muito boa tarde, antes de mais obrigado por ter disponibilidade para esta breve conversa. Quem pega neste livro, no Ponha o seu dinheiro a trabalhar para si, vai encontrar o seu método pessoal de 7 passos para multiplicar o dinheiro. Que passos são estes? Antes de mais, obrigada pelo convite. Este, de facto, é um método que eu fui aperfeiçoando ao longo de 17 anos, que é o tempo que eu me dedico a trabalhar esta área da educação financeira e das finanças pessoais. E uma das coisas que eu apercebi, não só testando na minha própria vida, como em centenas de pessoas que fui acompanhando, é que era importante nós começarmos pela nossa mentalidade, ou seja, nós começarmos por entender quem nós somos, qual é que é a nossa identidade financeira. Porque há uma diferença no final do dia, no final da nossa jornada, entre quem produz resultados e quem não produz resultados. E tem a ver com a parte comportamental. E isto é transversal em tudo na nossa vida, a nível profissional, a nível pessoal, e quando falamos de investimento, até se transpusermos isto para os mercados financeiros, a todos os vieses comportamentais que acabamos por ter quando de repente há uma queda abrupta dos mercados, o que leva a que muitas vezes até gestores profissionais tenham dificuldade em manter determinadas profissões. Porquê? Porque não somos robôs, porque somos humanos. E quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos começar a assumir o que eu chamo o controle da nossa vida financeira, das rédeas da nossa vida financeira. Portanto, o primeiro capítulo é todo ele dedicado a entender quem nós somos, porque é que nos relacionamos com o dinheiro de determinada forma, e perceber quais é que são os vieses comportamentais que faz com que tenhamos determinados tipos de comportamentos ao nível de consumo, de poupança e de investimento. Depois passamos para o passo seguinte, e o passo seguinte tem a ver com a parte de eficiência financeira, ou seja, da poupança ao investimento vamos arrumar a casa. Basicamente, quando pensamos como é que nós podemos poupar, muitas vezes nós vamos à procura das ineficiências financeiras que temos nas nossas finanças pessoais. O terceiro passo tem a ver com o planeamento, ou seja, vamos planear as nossas finanças pessoais, vamos entender quais é que são os nossos objetivos. É muito importante nós termos aqui uma clareza para onde vamos. Eu costumo dar como exemplo um GPS. Num GPS nós pomos o destino final e depois temos várias alternativas. Assim é também nos nossos objetivos financeiros. Nunca é uma linha reta. Nós somos tendencialmente otimistas, e a verdade é que a vida não é uma linha reta. Aliás, na vida, quando há uma linha reta, normalmente não é bom sinal. Portanto, há altos e baixos, há contornos para a esquerda, para a direita, e é importante nós termos um plano, pelo menos, para saber para onde é que vamos. A seguir, temos que compreender a linguagem, e aqui a linguagem, muitas vezes, e é mencionado no livro, a questão como é que as pessoas bem-sucedidas financeiramente pensam, como é que elas gerem o dinheiro, porque elas gerem de maneira diferente. Como E é uma que das elas coisas pensam o dinheiro? tem certo, e nós explicamos, e eu explico no livro, um conjunto de linguagens que não nos são ensinadas na escola. Exemplo, separar o tempo do dinheiro. Isto é algo que os grandes empreendedores, os grandes empresários, nós pegamos na lista da Forbes e todos eles, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, todos eles, e eu estou só a ilustrar aqueles que são mais conhecidos para as pessoas, mas há muita gente muito bem sucedida e que não consta inclusivamente da lista da Forbes. Mas a verdade é que é separar o tempo do dinheiro, é logo uma maneira diferente daquilo que nos ensinam na escola. Nós estamos a ser ensinados para trabalharmos, na maioria dos casos, por conta de outrem, para trocarmos tempo por dinheiro. E quando nós trocamos tempo por dinheiro, nós estamos a limitar os nossos rendimentos. Porquê? Porque o dia tem 24 horas. Aliás, o tempo é a coisa mais equitativa à face da Terra. Todos temos o mesmo número de horas. Não interessa em que extrato social estamos, não interessa quem somos, todos temos 24 horas. E quando nós trocamos o nosso tempo por dinheiro, nós estamos a limitar quanto podemos ganhar. Porquê? Porque eu tenho um teto. Eu, por mais horas que trabalhe, chega um momento em que eu não consigo trabalhar mais horas. Não consigo trabalhar mais horas. Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, não é? E então, como é que eu faço para ganhar mais? Mas eu posso aumentar o meu valor hora. Pode, mas
em termos de mercado, há de haver uma altura em que vai haver aqui um equilíbrio no mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que eu sou um personal trainer, estou numa área muito competitiva. Eu até posso ir subindo o meu preço, mas há de haver uma altura em que mesmo para o nosso cliente, ele começa, o custo de oportunidade, eu começo a ver alternativas. Ok? E, portanto, eu vou ter um teto. E no livro eu aconselho a quem esteja a ver que realmente vem explicar, este é só um exemplo de como é que nós pomos o dinheiro a trabalhar para si, e aqui fazemos 2 princípios, que é a questão da escala, deixamos de pôr um teto e conseguimos fazer dinheiro mesmo quando estamos a dormir, ou seja, vamos olhar para as nossas finanças numa ótica de rendimento passivo. Bárbara, fala muitas vezes neste livro e no seu podcast neste ecossistema da literacia financeira que tem vindo a ganhar muitos adeptos nos últimos anos. Ouvimos muitas vezes falar que o dinheiro não pode estar parado. O que é dinheiro parado? E como é que dizemos a alguém para pôr as suas poupanças a trabalhar, o que quer que seja que isso significa? Como é que endereçamos este tema num país onde é, convenhamos, difícil gerar poupanças? Sim, há aqui vários pontos. Primeiro, quando olhamos para os dados em termos de literacia financeira, e os últimos dados do Banco Central Europeu demonstram que em termos de literacia financeira na zona euro, Portugal está na cauda, infelizmente estamos no último lugar. Portanto, nós temos um cenário de baixa educação e literacia financeira e vivemos num país que esta é a realidade, os salários são baixos. Esta é a realidade, em termos transversais. Há pessoas que ganham Mas mais, o salário, pensa, é o maior obstáculo à geração de poupança em Não, Portugal? é o capítulo 1, é mentalidade. É mentalidade, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E nós temos N exemplos na nossa história, na história do mundo. Aliás, há um dado muito curioso que 80% dos self-made men ou women vieram do zero. Vieram do zero. A maior parte das vezes há aquela apreciação quase cultural de quem tem muito dinheiro é porque ganhou de uma herança, é porque roubou qualquer coisa. Não, a maioria das pessoas, e os dados assim demonstram, não foi para a herança. Conquistaram. E o grosso, aliás, eu desafio as pessoas a olharem para a lista da Forbes, há bocado estava a falar da lista da Forbes, e vejam um dos padrões, que é, qual? São todos empreendedores. São todos empreendedores. E desde o momento em que não trabalhamos esse lado nas escolas, o empreendedorismo, dizer, todos temos que ser empreendedores? Não, mas todos podemos empreender. Porque é possível empreender mesmo numa empresa trabalhando por conta de outra. Isto é um nome, é o intraempreendedorismo. E há imensos exemplos de intraempreendedorismo. Mas isto tem a ver com a ambição, muitas vezes confunde-se ganância com ambição. São coisas completamente diferentes. Não é? A questão de eu procurar, eu posso me conformar, isto é uma coisa muito cultural, Portugal muito cultural da Europa, não é? Não é à toa que se chama velho continente, porque anda cá há mais anos, mas o próprio pensamento é velho, não é? E isto é uma realidade, e isto, quando nós vamos inclusivamente, ainda no outro dia estava a ter uma conversa, por causa até da atuação do Banco Central Europeu e Reserva Federal norte-americana, e quem acompanha em termos económicos, os pesos, a velocidade com que andam, mostra, reparem, os países são pessoas, as empresas são pessoas, portanto, nós para alterarmos, há uma frase de Einstein que eu gosto muito e cito muitas vezes, que é: a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E se nós queremos resultados diferentes, nós temos de fazer diferente. É impossível eu plantar bananas e colher morangos, nunca vi acontecer. Portanto, eu tenho que investir na minha educação e na minha literacia financeira. Voltando, os salários efetivamente são baixos, ok, então o que é que eu faço para ganhar mais? E é por isso que um capítulo só do livro é destinado a isso, é como é que eu posso ganhar mais. Mas não cai do céu, a única coisa que cai do céu é chuva, não há mais nada. Portanto, eu tenho que entrar em ação. Muita gente quer mudança, mas poucas querem mudar. Esta é a realidade. Isto são anos no terreno, não é fechada num gabinete, é no terreno, é no país, é dentro e fora de Portugal, a ver que é o comportamento, é o entrar em ação que faz a diferença no final do dia. Portanto, a questão do mindset e da mentalidade é extremamente importante. Obviamente que quando pegamos e olhamos para um passado recente, nós tivemos efetivamente casos, nomeadamente na banca, que assustaram as pessoas em termos de pôr o dinheiro a trabalhar para si e investir o dinheiro. Nós não podemos ter o dinheiro parado.
E esta é a base do livro, eu tenho repetido inúmeras vezes. Por cada dia que passa em que não investe o seu dinheiro, está a ficar mais pobre. Porquê? Porque a inflação está a comer o valor do seu dinheiro. A cada dia que passa, e neste momento nós estamos até com uma inflação acima de uma média, acima do que seria o ideal. E, portanto, deixar o dinheiro parado debaixo do colchão, eu costumo usar esta imagem, é como se um ácaro Que ainda é a estivesse ali. realidade de algumas pessoas. É a realidade da maioria. É que isto é a realidade da maioria. E as pessoas não investem porquê? Por medo do desconhecido. Medo de desconhecido, medo de perder dinheiro, mas a base é sempre a mesma. Falta de literacia financeira. A literacia financeira capacita as pessoas. E quando eu capacito as pessoas, eu estou a dar ferramentas para tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira. E não é para ser o próximo CFA, o CFO ou diretor financeiro. Aqui o objetivo é, quando eu vou a um banco, a uma sociedade gestora, a uma seguradora, eu falo de igual para igual, eu entendo a linguagem e isto é extremamente importante. É as pessoas perceberem o que é melhor para si e deixar a nota que as finanças são pessoais e eu ainda acrescento personalizadas. O que serve para um não serve para outro. Portanto, deixar a nota, atenção a estes tempos, àquilo que eu chamo quase a dica quente do amigo, não é? E também muita atenção às burlas e às fraudes, porque infelizmente sempre que temos alturas, então até inclusivamente Claro. de maior crise, acaba por haver algum oportunismo. Bárbara Barroso, muito obrigado por esta breve conversa. Parabéns pelo lançamento do seu livro, também pelo podcast, que já é o mais ouvido em Portugal na sua área. Muito obrigado por esta breve conversa. Obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever esta e outras Fast Talks sempre que quiser na JETV em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Boa tarde.